Acionem as engrenagens. Coloquem o vapor na potência máxima, pois vai começar a nossa aula de Revolução Industrial. Ai, que maravilha. Vamos lá, o que que vem na nossa cabeça quando fala em Revolução Industrial? Gente, primeiro, revolução, né? Revolução é um processo, né? Até tem uma discussão, né, que as pessoas, algumas, né, da comunidade historiográfica, né, falam que revolução deve acontecer quando todo o povo está envolvido, né? E aí fica o debate, né? Será que é uma revolução mesmo? A gente usa o nome, né? E industrial. Indústria, né, cara? São aquelas fábricas gigantes que vão produzir, né, com as máquinas muito mais rápido e muito mais produtivo e vão então dominar o mercado, vão dominar, né, o segundo setor da economia, que é o setor industrial, né, o setor das fábricas. Olha só que maravilha, é a ascensão do segundo setor. Vamos que vamos então, o que que vai acontecer? O que vai acontecer é que a gente primeiro precisa entender o que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um assunto muito denso, né? Então a Revolução Industrial, ela tem aspectos políticos, né, em relação ao país pioneiro e às causas, que a gente vai ver depois. Ela tem aspectos econômicos em relação às teorias econômicas por trás, né? Ela tem aspectos sociais, né? Qual vai ser a consequência para a sociedade, né? Ela tem aspectos técnicos, né? O que que vai surgir. Então, é um conteúdo denso, é um conteúdo maravilhoso, né? Primeiramente, a gente tem que ter uma ideia, né, clara na nossa cabeça, né? A gente tem que ter uma ideia que são duas as teorias, né, de revolução industrial hoje que a gente usa principalmente. Claro que podem ter outras, mas essas são as principais. A primeira é que a revolução industrial é um processo, né? Ou seja, só existiu uma e sempre vai existir uma revolução industrial, né? Uma revolução industrial que ela vai acontecendo ao longo dos séculos, né? Então ela começaria no século XVIII e iria passando então, né, para o século XIX, XX, XXI e assim por diante, né? E ela então em algum momento iria acabar e a gente só teve uma, beleza? Mas não é essa que a gente vai usar. Beleza? A maioria dos cursinhos de pré-vestibular e a maioria dos materiais didáticos eles falam em uma revolução industrial periodizada, ou seja, né, a gente vai dividir essa revolução industrial para facilitar o nosso estudo, beleza? Tenham em mente que, é claro, eu posso considerar que foi só uma, né, uma única revolução industrial que vai acontecendo aos poucos. Então, se o teu vestibular trouxer isso, considere como verdadeiro. Só que, né, para você também tem que considerar que a gente pode sim, né, dividir essa revolução industrial para facilitar o nosso estudo. Então a gente tem a primeira revolução industrial, a gente tem a segunda, né, do século XIX e a gente vai ter a terceira e a quarta, né, técnico-científica mais para frente, beleza? Foco da nossa aula hoje é primeira revolução industrial. Então, se tu veio aqui pensando que ia falar de todas, né, saiba que a gente vai falar aqui da primeira, tá? A primeira revolução industrial, ela aconteceu na Inglaterra, tá? Então, pra gente ter isso gravado na nossa cabeça, é muito importante saber que ela aconteceu em solo inglês, tranquilo? E a gente vai ver o porquê mais pra frente. A primeira revolução industrial ela aconteceu entre os séculos XVIII e XIX, tá? Mais precisamente na segunda metade do século XVIII e um pouquinho do início do século XIX, beleza? Mas principalmente de 1750 para frente até o fim do século XVIII e início do século XIX, beleza? O que que vai acontecer? Primeiro a gente tem que entender conceitos básicos, tá? Então esse slide é de conceitos básicos, tranquilo? A gente tem que entender que antes, né, a gente tinha artesanato, ou seja, as pessoas produziam, né, com suas próprias mãos, lá, faziam, né, enfim, costuravam ou faziam os itens de marcenaria, né? Aí, né, com a chegada do renascimento comercial e urbano na Idade Média, a gente vai ter o início das manufaturas, das ligas, né, das ranças. Lembra que a gente falou disso? Então, a gente vai ter aí as manufaturas, né, que elas vão então ser centros, né, de pessoas especializadas que dividiam um pouquinho o seu trabalho entre si, né? A gente tem uma pequena divisão de trabalho e a gente vai ter aí nessa produção muito maior do que no artesanato. Com a chegada das máquinas, porém, a gente vai passar então da manufatura para a maquinofatura, né, onde as pessoas vão deixar de produzir manualmente e vão começar a operar máquinas, né, e essas máquinas, por sua vez, vão fazer o trabalho pesado, né, e isso vai trazer muita agilidade, muita produção, né, e aí o que que vai acontecer? Aquelas pessoas
que eram as líderes, né, dessas ranças, dessas ligas, né, os grandes artesãos manufatureiros, eles vão acabar perdendo, né, nessa disputa comercial para os donos das fábricas. Porque os donos das fábricas, né, que são grandes burgueses, que tiveram muito dinheiro para investir nos meios de produção, eles vão acabar produzindo muito mais rápido. Então, se eles produzem muito mais rápido, eles produzem muito mais. E se eles produzem muito mais e tem muito produto no mercado disponível, o preço abaixa, né? E se o preço ele é baixo, ele vai então ser mais acessível ao povo e o povo vai comprar mais aquele produto. O produto do seu Zé da manufatura, por sua vez, ele é um produto que continua caro, né? Porque não teve uma máquina para facilitar o processo daquele querido. Então, o produto dele é mais caro que o produto da maquinofatura, que o produto da indústria. Então, o seu Zé ele vai acabar falindo e ele vai ter que fechar a sua oficina e ele vai ter que trabalhar na fábrica, porque a única coisa que sobrou para ele fazer é vender a própria capacidade de trabalho, beleza? É aqui que surge então essa concepção, né, de você ser o dono do meio de produção, o dono da máquina, o dono da indústria, né, o dono das coisas que podem fazer, né, você ter essa agilidade, você ter essa produção maior. E você ser o dono do próprio trabalho, que é o que sobrou para você. Você não tem mais essa capacidade de comandar, né, uma determinada produção. Por isso que a única coisa que sobra para você é vender o próprio trabalho. E por isso, então, que a gente vai ter uma legião de pessoas que vão ser trabalhadoras, né? E é aqui que nasce o conceito de prole e proletariado, né? Quem que seria o proletariado? Aquele que tem a prole, né? Cheio de filho para sustentar, né? E tem que ir trabalhar para tentar sustentar esse tanto de filho. Beleza, galera? O que vai acontecer? Outro conceito muito importante, né, que a gente tem que ter em mente, é que a gente vai fazer uma passagem, né, do capitalismo comercial para o industrial, né? Então, capitalismo comercial é aquele mercantil, né? O mercantilismo em suas raízes mais profundas, né? Então, é a acumulação primitiva de capital. Então, a gente só vai lá, pega o ouro e joga para a colônia, enfim. Joga para metrópole, desculpa. Né? A gente pega o ouro na colônia e joga para metrópole, né? O capitalismo industrial é muito mais embasado, né? Tem a teoria do Adam Smith, do liberalismo, né? Da mão invisível que regula o mercado e joga o mercado para os pontos cegos da economia. Não tá entendendo o que é isso? Vai ver a aula de iluminismo. Lá fala bastante do Adam Smith, eu explico bem bonitinho o que é isso, né? Esses pontos cegos da economia. Se tu não souber o que é isso, vai lá para a aula de iluminismo, beleza? Então a gente tem esse capitalismo muito mais bem estruturado. E o principal ponto desse capitalismo, né, é a produção, né, quer dizer, desculpa, a acumulação produtiva de capitais. O que é isso? É fazer você ter esse dinheiro e esse dinheiro fazer mais dinheiro, né? O dinheiro fazendo dinheiro. Essa é a acumulação produtiva. Anteriormente, o capital ele servia apenas para troca. Agora o capital serve para fazer mais capital. Olha só que loucura, né? Então, a gente vai ter uma evolução no capitalismo, que agora deixa de ser mercantil para ser industrial, para ser mais bem embasado e mais produtivo. Beleza? O que a gente vai ter na Inglaterra nessa época? A gente vai ter dois setores pioneiros, né? O setor têxtil e o setor metalúrgico, né? Metalúrgico é aquele que você produz, né? Ferro, ligas de aço e tudo mais, que vai ser muito mais automatizado e vai ser um processo muito mais rápido, o que vai facilitar a construção de mais máquinas, né? E depois vai, então, evoluir para a siderurgia, né? Que a siderurgia, então, é o avanço dessas metalurgias. Tranquilo? O que a gente vai ter? O James Watt, em 1763, ele vai fazer a máquina a vapor. Meu Deus do céu, isso aqui revolucionou tudo, né? Então aqui a gente tem até um exemplo de máquina a vapor, uma máquina que vai ser movida a vapor, exatamente, né? Então a gente vai ter aí máquinas funcionando com combustível, tá? Inclusive a gente pode queimar o carvão mineral, a gente pode, né, aquecer a água para fazer vapor e movimentar essa máquina. Então a gente vai ter aí diversas maneiras técnicas, né, de a gente produzir mais rápido, né? E a gente vai ter um avanço na engenharia aí, tá, galera? Porque muita gente confunde ciência com engenharia, né? A ciência é a base, né? É o estudo teórico, científico por trás da máquina que tu fabricou. A máquina é produto da engenharia.
Beleza, galera? Daí depende, né? Se for um químico, aí é engenharia química. Se for uma máquina, né, com cheia de engrenagem e tal, pode ser engenharia mecânica. E assim por diante, né? Óbvio que hoje em dia as máquinas elas precisam de um aparato, né, de especialidade, né? Então a máquina ela não precisa só do engenheiro mecânico, ele precisa também do engenheiro elétrico, né, para poder fazer a fiação e tudo mais. Precisa de um engenheiro eletrônico, né, para fazer os circuitos, né? Enfim. Isso aqui, né, eu tô me aprofundando demais, mas enfim. Então a gente vai ter aí duas fontes de energia. A gente vai ter a fonte de energia principal da época, que é o carvão mineral. A gente vai ter aí, né, esse carvão movimentando essas máquinas, né, sendo queimado para produzir vapor, para então mover as máquinas que estão sendo criadas. E o vapor, obviamente, né, o resultado de tudo isso daí. Aqui a gente tem uma imagem, olha só. A gente vai começar a ter essas fábricas que a gente conhece, né? Enfim, vamos continuar a aula de hoje. Ela tem uma segunda parte, tá? Então vamos continuar aqui. A segunda parte é falar das teorias econômicas, beleza? Porque a Revolução Industrial ela vai revolucionar muito, né? Muita coisa vai mudar com a Revolução Industrial. Então a gente vai ter aí, em suma, um liberalismo crescendo cada vez mais, tá? Então as ideias do Adam Smith, elas vão ser muito comprovadas, né, nessa Revolução Industrial, o que vai fazer, né, com que essas ideias elas cresçam muito, né? Que elas assumam proporções inimagináveis, assim. A gente vai ter, né, o liberalismo do Adam Smith, que eu não vou, né, discorrer aqui porque tem aula disso no canal de Iluminismo, procura aí. A gente vai ter a fisiocracia, né, a fisiocracia na França com Vicente Gounod e François Quesnay, né, que eles vão então dizer que a agricultura é a base da economia, tá? Diferentemente do Adam Smith que diz que o trabalho é a base da economia. A gente vai ter aí o David Hume, que vai fazer uma análise de balança comercial em contexto de revolução industrial, então ele vai falar de superávites e déficits econômicos, ele vai falar de importações e exportações em contexto de revolução industrial, tá? O David Hume, ele fez breves trabalhos em relação à economia, o foco dele mais era em questões filosóficas, tá? A gente vai ter o Adam Smith, novamente, né, falando da riqueza das nações, falando que o trabalho é a fonte de riqueza. A gente vai ter o Thomas Malthus, que vai falar que a população cresce em PG, ou seja, progressão geométrica, 2, 4, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 64, 128, meu Deus, cresce muito rápido, né? E a comida cresce em PA, 2, 4, 6, 8. Ou seja, ele dizia então que a gente ia ter uma fome generalizada, né? Que a gente precisava então, né, de medidas para diminuir, né, a procriação, que senão a gente ia passar fome, né? No fim das contas a gente viu que ele estava errado, né? Que ele desconsiderou várias coisas, né, na pesquisa dele. Isso daí tu vê mais bonitinho em geografia, tá? A gente tem o Davi Ricardo, né, que ele vai falar da lei de ferro dos salários. Esse cara é muito louco, né? Porque ele vai chegar e vai falar o seguinte, cara, a gente vai sempre dar o mesmo salário pro desgraçado, pro proletariado, a gente vai dar o salário mínimo possível. O quanto menos o proletariado receber, melhor pro patrão. Então a gente vai dar um salário que ele vai ser proporcional ao quanto o proletariado precisar para se sustentar, né? Então a gente regula, né, esses salários para ser o menor possível para cada pessoa, beleza, galera? É claro que tá muito mais bem fundamentado no livro dele, Lei de Ferro dos Salários, mas basicamente a ideia é essa: dar o menor salário possível para que o indivíduo possa se sustentar. Olha só, né? Isso aí, ó, as ideias de Davi Ricardo. Aqui tá em ordem, tá? Isso aqui é o Malthus, isso aqui é o Hume, esse aqui é o Davi Ricardo e esse aqui é o John Stuart Mill. O John Stuart Mill, ele é um dos pais do liberalismo, tá? Obviamente que o pai do liberalismo é o Adam Smith, mas o John Stuart Mill, ele vai trazer em seu livro Princípios da Economia Política uma correlação, né, entre aspectos sociais e políticos e aspectos econômicos. Ele é um dos grandes liberais clássicos, tá? Por que eu digo isso? Porque a gente vê hoje em dia, né, esse liberal, né, meio doido, né? Não é um liberal clássico, né? Até tem muita gente que brinca que é o liberalismo fio dental, né? Que é o Estado mínimo fio dental. Por quê? Porque o Estado não pode intervir na economia, o Estado não pode intervir na saúde, o Estado não pode intervir, né, no emprego, mas, né, quando chega nas questões sociais, ele pode intervir no teu bumbum, né? Ele pode intervir no que tu vai fazer com o teu corpo, por exemplo, né? Então é um Estado muito conservador em relação a costumes, mas é um Estado que, né, ele caga para questões, né, de assistência social. Então é um liberalismo
meia boca, né? Um liberalismo que eles chamam de fio dental. Então a gente tem aí o John Stuart Mill, inclusive, né, falando de temas muito avançados para a época, né? Reparem bem, né? A gente está vivendo uma sociedade do século XVIII que é uma sociedade ultramente machista, né? Então a gente tem aí, né, o John Stuart Mill falando de emancipação feminina em pleno século XVIII, XIX, cara. Olha só que loucura, né? Ele foi um dos primeiros homens a escrever, né, que a mulher ela era então sujeita a condições, né, desprezíveis, né? Então é bem interessante essa obra do John Stuart Mill, que era um liberal clássico. Então ele traz inclusive a lei do utilitarismo, que as políticas públicas devem alcançar, né, a felicidade de todas as pessoas, independente de quem são, né? E as políticas públicas elas devem alcançar o máximo possível da felicidade do povo. Beleza, galera? Ficamos por aqui então essa aula de teorias gerais, né, e conceitos fundamentais e teorias econômicas. Valeu, espero